الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, meus irmãos, hoje vou continuar a falar sobre a questão da lua e a necessidade de unificarmos todos nós no que diz respeito ao início de Ramadã, no fim de Ramadã, a celebração dos Eids. É importante e é este apelo que eu venho a fazer. Vamos tentando eliminar as coisas que obstruem o caminho da nossa união. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Na verdade, esta vossa nação é uma só nação. Então, este é o que me motiva e o que me leva a repetir insistentemente. E eu vou fazendo e vou publicando vários áudios com o intuito único de um dia nós celebrarmos, de a partir de um dia nós deixarmos para a história essa questão de dividirmos por causa da questão da lua de forma desnecessária, está? E valorizarmos mais e cada vez mais a nossa união. Então, é sobre isso, é esta a minha motivação e eu vou continuar a falar sobre esse aspecto. Hoje eu quero falar sobre uma questão, um argumento falacioso que é trazido, que é levantado na questão da lua. Como já sabem, já se aperceberam que eu tenho defendido o princípio da lua universal. Então, no primeiro vídeo demonstrei, no primeiro ou no segundo, eu demonstrei como é que, na verdade, a escola de Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbali, não obstante o fato da impossibilidade material ou prática de adotarem ou seguirem o princípio da lua universal, deixaram plasmado em todos os livros. Não era possível praticar, mas em todos os seus livros fizeram. Não era possível, por quê? Porque, dei o exemplo de 200 km de distância, tinham que levar 33 horas de tempo, o meio de transporte que tinham. Então, a lua vista no mar, a pessoa chegaria no Fajr do outro dia, não do dia seguinte, não no Fajr seguinte, no Fajr do outro dia. Então, como é que eles iam praticar a lua universal? Mas por uma questão de integridade com a verdade, compromisso com a verdade, em todos os manuais na escola de Imam Abu Hanifa, há de encontrar lá plasmado a questão da lua universal, o princípio da lua universal, o princípio da irrelevância dos pontos de nascimento da lua, de visibilidade, que a lua vista num canto serve para o outro estar lá. E depois, que o princípio da escola de Imam Shafi, na verdade, era o princípio mais praticado de facto, porque cada um vivia dentro da sua comunidade e não tinha como ter tempo de fazer chegar a informação, né, em tempo real ou no mesmo dia para que os outros províncias possam beneficiar-se desta sua visualização. Então, Likuli Baladin Ru'yatuhum era aplicado por uma questão de demanda do tempo. Mas a integridade com o conhecimento fez com as três escolas e a grande maioria desta deixasse bem registado em todos os livros de direito islâmico ou da jurisprudência islâmica que a lua, o princípio da lua universal é o princípio mais predominante que une a uma islamia. Isso é indiscutível. Todo aquele que estuda o fiqh vai perceber que essa questão é indiscutível. Então, o que é que estamos a trazer problema? Já mostrei aqui. Às vezes é politiquice. E eu vou trazer mais uma vez uma outra falácia que é trazida e andam-nos trazendo problemas e dividem-nos. Vou trazer mais uma falácia. Muitas das vezes, quando falamos da questão da lua, e principalmente quando se fala de seguir a lua da Arábia Saudita, quando as pessoas aceitam aquela declaração da Arábia Saudita, levantam questões do tipo: a aqida deles é diferente. A aqida deles é diferente do nosso. E falam isso para as pessoas leigas que não têm nenhum princípio. Quando as pessoas... O que é aqida? Aqida é crença. É crença. A crença deles é diferente. Subhanallah. Ao falarem isso, deixa transparecer, insinuam como se aquelas pessoas, quer dizer, no momento da fala, não estou a dizer que eles levam esta afirmação, esta insinuação até ao fim, não é? Até as últimas consequências, não. Mas no momento em que estão a falar, deixam esta percepção de que aqueles estão, entre aspas,
ou perdidos, ou estão numa aqida que se você seguir, você vai se perder. Então você não é daquela aqida. É isso que acontece sempre. Ameaçam, entre aspas, criam aquela que é uma falácia, não é? De criar um terror, não é? De mostrar como se fosse uma coisa errada. Chamam aquilo de a bola de neve, está? Os mantaquia, na lógica, está? O argumento da bola de neve é que você pega uma situação pequenina, mas você mostra ela grande, não é? Você mostra que você vai cometer kufr. Você está a seguir a lua, mas isso aqui você vai estar a comprometer a aqida. Você está a seguir a lua e você está a comprometer a aqida. A aqida é fé. E então, as pessoas que são leigas acabam caindo nesta falácia. A verdade é, eles nunca discutem a questão da lua universal. Eles nunca rebatem essa questão porque ela está plasmada em todos os livros de fiqh. Um aluno do terceiro ano, segundo ano de fiqh, num curso da Alim já sabe. Em qualquer escola, seja do Paquistão, Índia, África do Sul, vai estudar no Nizamuddin Raiwand, vai estudar aonde quer que você, nos livros de fiqh, você vai encontrar isto plasmado. E um dia desses vos mostro, posso-vos abrir as páginas de todos os livros de fiqh que são ensinados nesses lugares. Então, é uma falácia, a dita de bola de neve. Quer dizer o quê? Mostrar uma questão, dramatizar a situação para fazer você voltar e adotar aquela ideia. Portanto, a ideia é que nunca rebatem juridicamente, ilman, cientificamente, no Islã, a questão da lua universal para a escola Imam Abu Hanifa, a escola Imam Malik, a escola Imam Ahmad bin Hanbal e para os mutakhirin da escola de Imam Shafi. Nunca vão rebater essa questão. Está claro? Então essa questão é indiscutível. Então o caminho qual é? Outro caminho optado é este. A aqida deles é diferente. Então eu quero falar para vocês uma coisa. O que é a aqida? Eu quero explicar aqui a diferença entre aqida e fiqh. É disso que eu preparei para falar convosco hoje. Entendam o seguinte. Quando se fala em aqida é aquela área do saber que estuda, não é? Sobre a crença em relação a Allah, em relação ao Akhira, não é? Aquilo que é a nossa origem, para onde nós vamos. É a aqida, estuda as crenças, as convicções. Então a aqida é aquele ramo de ciência que visa proteger as convicções das pessoas. Ensinam como crer. Em português chama-se a teologia. Está a perceber? Do campo divino, de crer. Crer em Allah, Akhira, Yawm al-Qiyamah, Adhab, Iqab, Jannah. Está a ver todos estes temas? Todos eles são objeto de estudo no campo da aqida. Está claro? Outros chamam também de Tawhid. Vai falar das características de Allah, como é Allah, o que é Akhira, como será Qiyamah. Isto é aqida. Entendeu? O que é fiqh? Fiqh podemos chamar de direito islâmico ou jurisprudência islâmica. O que isso é? É o campo das práticas religiosas, não das convicções religiosas, das práticas. Então, nas práticas nós temos salat, zakat, hajj, saum, e depois temos no muamalat, temos buyu, comércio, temos o casamento, e temos outras coisas, outro tipo de relacionamento que nós temos, emprego, trabalho, e por aí. Trabalho humanitário, doações, e todas essas outras áreas. As práticas. Fiqh estuda as práticas, regula, são as normas que regulam a vida do muçulmano, o dia a dia do muçulmano. Desde a ibadat e muamalat, os rituais de adoração, assim como nas práticas, chamamos práticas naturais, comer, beber, dormir, andar. Então, resumindo, de forma simples, a aqida lida com o campo das crenças, enquanto que fiqh lida com o campo de quê? Das práticas. Está claro? Dito isto, a questão da lua faz parte das práticas e não faz parte da crença. Quando alguém fala da aqida na questão da lua,
está a criar uma falácia, está a querer vos atrapalhar, está a querer vos enganar. Este é o primeiro aspecto. Segundo aspecto é que existem escolas de fiqh, assim como existem aquilo que vamos chamar de orientações do aqida. Existem orientações no aqida, assim como existem escolas. Vamos chamar também escolas da aqida, assim como existem escolas do fiqh. Existem. Para nós, Ahlus Sunnah wal Jama'a, diz o quê? Imam Ahmad bin Hanbal é imam dos Ahlus Sunnah wal Jama'a fil aqida. No aqida. Está claro? No entanto, não é a única área do aqida, que é essa escola de Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal é uma das pessoas que se destacou muito por causa daquela questão que já mencionei no vídeo anterior, que é da Khalq al-Quran, e discutiu e defendeu a aqida da Ahlus Sunnah wal Jama'a ao extremo, ao ponto de não aceitar mudar ou se comprometer em relação às suas convicções, mesmo que seja porque tenha que sofrer sanções como prisão, tortura e tudo mais. Então, Imam Ahmad bin Hanbal, além de ser imam da sua escola de fiqh, também é tido como um dos grandes imãs no aqida. Destacou-se no aqida. No entanto, desenvolveram-se vários ramos da aqida dentro dos Ahlus Sunnah wal Jama'a. Quando eles, vamos lá, tinham nessa questão relacionada com Allah, não é? Ao descrever Allah, características de Allah, como é Allah, onde está Allah, nessa discussão, então desenvolveram-se ramos, não é? No que diz respeito à convicção, à crença em relação ao ser divino, ao Allah, ao Criador. Entendeu? Então, Imam Ahmad bin Hanbal tem uma da escola, mas, no entanto, é um dos principais imãs da Ahlus Sunnah wal Jama'a. No entanto, existe aquilo que é a escola Maturidiyya, existe aquela escola que é a Ash'ariyya. Essas são as principais. Eu não vou aprofundar muito, mas eu só quero deixar, teremos uma ocasião, se for o caso, para falar de cada uma dessas mas são aspectos que não são muito importantes, porque são aspectos muito delicados e que muitas das vezes, às vezes são questões, vamos lá, diferenças linguísticas ou superficiais, que na prática não mudam muita coisa, não é? Por exemplo, discutir onde está Allah, se Allah está em todo o sítio, Allah está no Samá. Por exemplo, Imam Ahmad bin Hanbal, a escola de Imam Ahmad bin Hanbal vai dizer, Allah está onde ele disse que ele está. E Allah disse no Corão que Allah está no céu. Está a entender? Então outros dizem a implicação disso, o que significa, qual é o significado, fazem tafsir, fazem uma explicação, o que significa estar no céu. Então eu não vou entrar no mérito dessas discussões, eu apenas quero dizer que existem diferenças sim na aqida, mas são aspectos pequenos, não é, sobre características de Allah, e que na prática não mudam muita coisa. Na prática, quer dizer, no campo das ações, não mudou nada. O que diferencia no campo das ações são as escolas madhab, não é a aqida. Então, quando alguém vem de falar sobre a aqida, numa questão, quando estamos a discutir fiqh, está sendo falacioso. Era aí onde eu queria chegar. Se a discussão é de fiqh e você ouve alguém a falar a aqida do fulano, ele está sendo falacioso. Ele está... qual é a teoria que eu já expliquei? Dei algumas pequenas aulas sobre as falácias. Então, aí ele está a usar o quê? Envenenar o poço. Tá? Então você vai beber água envenenada, ou por outra está a criar um espantalho. Criar um espantalho é melhor. Porque ele está a denegrir a imagem de um certo defensor com algo apenas para ele ganhar razão. A verdade é que a questão da lua é indiscutível, o princípio da lua universal, nunca vão discutir e refutar que esse é o princípio, é a principal corrente da escola de Imam Abu Hanifa, da escola de Imam Malik, da escola de Imam Ahmad bin Hanbal, e é a posição que unirá mais os muçulmanos, a nossa comunidade, a lua vista num ponto, os outros todos nós aceitamos, começamos com o Salat, com o Eid, começamos com o Ramadã. Esta é a posição que une as pessoas e é indiscutível, você não tem como rebater essa questão. Então você vai começar a ser falacioso. O que é que você vai fazer? Vimos na semana passada? Politiquice, rei, prende, não sei quantos, para trazer a questão da lua. Refutamos na semana passada.
Hoje eu estou a dizer que trazem a questão da aqida. Quando você ouvir alguém a mencionar o nome da aqida, numa questão prática, estamos a falar salat, zakat, hajj, muamalat, você está perante uma falácia. Tanto é falacioso que muitos destes, não é, que dizem isso, ao mesmo tempo, juntam-se a um grupo que tem a aqida diferente, né? Para defender, eu não quero apontar nome, não gosto de trazer essas diferenças, está? Não gosto, por isso que não evito mencionar o nome dessas diferenças. Eu não gosto de mencionar esses nomes. Mas fiquem atentos que as mesmas pessoas que falam da aqida só falam da aqida contra um grupo. Mas eles filiam-se a um outro grupo que tem a aqida diferente. Então a questão da aqida é apenas uma falácia para lhe afastar de um grupo. Quando você está a falar dos sauditas, aí lembram-se da aqida diferente. Mas juntam-se com outro grupo que tem a aqida diferente, que a gente discute constantemente, e provar, e não vou levantar aqui debate sobre isso, mas juntam-se lá, apesar da aqida diferente, mas nós vamos nos juntar com aqueles. Então, é uma falácia. Falta de argumento. Não existe argumento nenhum contra esta questão. Então, eu volto de novo a dizer, sempre que ouvir alguém, enquanto estamos a discutir uma questão de práticas, invocar crenças, está sendo falacioso. Vamos discutir fiqh. A fonte do fiqh é Corão, Sunnah, Ijma', Qiyas, ou Istihsan, Maslaha, Masalih Mursala, ou outras fontes que nós temos, Urf. Vamos discutir fiqh com as regras do fiqh. Você não vai aplicar as regras da handebol no futebol. Não faz sentido. Está sendo falacioso aquele que invoca a aqida na questão que estamos a discutir de lua. Você não segue aquele fulano porque ele tem a aqida diferente. Não segue aquele fulano aonde? No fiqh. Porque ele tem a aqida diferente. Se alguém disser isso, está sendo falacioso. Mughalata, fikriya, assim chamam os manatiqa, no ilm al-mantiq. Como descobrir pensamentos distorcidos. Um dos argumentos distorcidos, este é o mughalata. Quando você deixa de discutir uma questão, invoca uma questão que nada tem a ver com esta, para obstruir o pensamento, para confundir as pessoas, para encacimbar. E infelizmente, as pessoas que não estudaram o din seguem-lhe pela barba grande, pelo topi grande, por ser o nome Bai Fulano, por causa disto ou aquilo, é Sheikh Fulano, é Molana Fulano. Então seguem só nesta base, eles acabam bebendo essa água envenenada, que acaba dividindo umma. Este argumento é falacioso, portanto, não deve ser tomado em consideração. Vamos nos unir para o bem do Islã. Faz bem ao Islã. O Islã é que sai a ganhar. Vamos todos celebrar o Eid no mesmo dia. Vamos deixar de ser essa vergonha, de passar essa vergonha todos os anos. De estarmos a discutir sobre a lua todos os anos. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.